Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AFOCast, o podcast da AFOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E hoje nós vamos falar sobre a assessoria jurídica, o serviço que é oferecido pela AFOCAP para os associados. Portanto, hoje estou recebendo as advogadas, a Natália Justolin e a Marina Dias. Sejam bem-vindas aqui com a gente. Muito obrigada por terem aceito o convite. Obrigada, viu, Mônica? Nós que agradecemos aqui de abrir as portas para a gente trazer um pouco do nosso trabalho aí do dia a dia. Obrigada, viu? Obrigada pela participação aí de vocês. A gente que agradece. E vamos falar um pouquinho desse trabalho, né? Primeiro, da importância de se ter uma assessoria jurídica. Porque quando a gente fala, né, no termo jurídico, é difícil, primeiramente, de entender para quem não vive esse meio. E é muito importante a gente ter uma assessoria, ter com quem contar. E a FOCAP tem esse serviço, né? Sim. Lá na FOCAP, o jurídico, nós atuamos tanto em demandas da própria FOCAP, né, internas. Então, por exemplo, de luta de classe, junto a órgãos públicos, a entidades, em defesa do associado. E também nós atuamos de forma externa, que seria o quê? Seria as consultas que cada associado faz conosco, né? Então, assim, trabalhista, ambiental, contratos, alguma notificação que eles precisem elaborar. Isso tudo está à disposição deles. Eles podem utilizar contar com serviços isso. E contar com isso. E o contato conosco é muito simples, é pelo WhatsApp, sim. Nós somos muito abertos. Acessíveis. Isso, acessíveis. Se eles precisarem vir aqui, a gente atende no dia mesmo, muitas vezes. Então, eu acho que isso é muito importante para a FOCAP, esse contato, essa proximidade que a gente vem buscando junto com os associados. E para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala do agronegócio, quando a gente fala do associado que está lá no campo, a vida é corrida, né? O trabalho, principalmente na época de safra, aquela correria para dar conta de tudo. O trabalho é de segunda a segunda, é de sol a sol, não tem jeito. Como é que é essa realidade quando a gente traz essa questão jurídica para dentro do campo? Inclusive, é até legal você tocar nesse assunto, porque a gente viu essa dificuldade, porque o associado ele precisa do apoio jurídico, claro, porque muitas vezes ele trabalha ali no dia a dia, ele, né, às vezes é duro você parar para lembrar de uma notificação, de ler um contrato, às vezes não é uma questão que ele está habituado, ou uma dúvida trabalhista. E às vezes ele não conseguia chegar até nós, né? Na correria mesmo, enfim. E então a gente criou um projeto, né, que a gente está acontecendo no decorrer desse ano, e a gente vai continuar com ele, que a gente viu que deu muito certo, que é o jurídico itinerante. Olha. Então, a gente vai até o associado. Então, em todas as regiões, né? Praticamente, nós já fomos que a FOCAP atende. Então, nós agendamos, ou quem o técnico, às vezes, já fala que estava precisando de alguma dúvida, estava com alguma dúvida, a gente vai até lá. E é muito legal, porque a gente percebe que muitos, assim, realmente trazem o problema que eles estavam com o problema, só ainda bem que vocês chegaram Mas aqui. não dava tempo de ir. E não dava tempo de ir até lá. E vai então, você vai postergando, né? deixando, Vai vai deixando, exatamente. E então é bem legal, porque você vê que você visitou esse associado e depois ele é uma pessoa que ele vai continuamente trazendo demandas para nós em várias esferas, né? Eles reconheceram o nosso trabalho, confiaram no nosso trabalho. E muitos nem sabiam, né, que poderiam contar com a nossa assistência. Não imaginava que poderia ter tanta assistência. E aí eles acabam, normalmente isso vem acontecendo muito, acaba conversando com a gente por conta do jurídico itinerante e continua mandando outras dúvidas. Outras demandas. E nós também acabamos nos inteirando sobre os assuntos que estão acontecendo no meio. E para a gente entender um pouquinho, até para o associado que está nos assistindo ou nos ouvindo, para a gente entender quais seriam essas demandas, as principais que chegam, que são essas demandas que o associado tem hoje no campo. Basicamente, assim, a gente divide no pilar trabalhista, eles têm bastante dúvida da elaboração de contrato, ou jornada, ou o que seria caracterizado o trabalho escravo, ou alguma dúvida, às vezes, mais boba, assim, para nós, né? Que estamos, mas para quem às vezes está no dia a dia, não. Então, essas dúvidas trabalhistas, dúvidas ambientais, algum passivo ambiental, por exemplo, né? No caso de incêndio, ou alguma outra infração que eles tiveram ambiental, parte de notificação, ou cálculo de alguma indenização, ou algum contrato que eles queiram que tenha um valor maior agregado, ou compra e venda de imóveis. A gente brinca que, assim, ó, se tem uma dúvida, vai conversar com a gente. Não de assina alguma antes, forma, né? Exatamente. Porque, às vezes, no meio de um contrato grande, tem alguma cláusula ali que pode
comprometer o negócio deles. Então, assim, é importante sempre trazer que a gente está ali com o radar ligado para conseguir assessorá-los. Esse ano nós auxiliamos, né, os nossos associados com a isenção de IPTU também. Que Sim, importante. Então, essa parte a gente também ajuda. Porque a gente sabe, né, que a cidade está chegando, né? Em vários sítios, né? A gente teve essa semana fazendo uma gravação no bairro Conceição e a moradora mora lá há mais de 40 anos. Ela disse, aqui era só sítio. E hoje, olha aqui, a cidade já está encostando aqui, né, no sítio. Não, e tem também a questão da tecnologia, que hoje tudo é pela internet, tudo você precisa de um acesso, login, senha, e-mail, e é difícil, né? É complicado. E isso também, exatamente, para a realidade de muitos associados. A gente sabe que as gerações estão chegando, os filhos também, né, estão se interessando, mas ainda assim, tem muitos associados que ainda não dominam essa questão de, né, da internet, e hoje é tudo digital, né? Sim, sim. Até toda essa parte nós cuidamos, nós ajudamos, nós auxiliamos toda essa preparação, né, até o protocolo. Então, assim, é importante que eles venham e procurem para a gente realmente assessorá-los nessas questões. E quando a gente fala na questão, né, do direito trabalhista, o que a gente pode destacar aqui hoje para a gente levar essa informação e orientação para os associados? Relativo ao direito trabalhista, a gente entende que eles têm percebido que hoje não é só o plantio e não é só uma economia familiar, né? Hoje, as produções, muitas vezes, tem muitos produtores grandes já, que tem uma quantia grande de empregados, ou mesmo aquele que tem só um. Eles têm que tomar sempre o mesmo cuidado. Então, o assunto trabalhista é um assunto que dá realmente muita dor de cabeça, porque ele tem muitas normas, muitas regras, muitas legislações diferentes, e é um tema que está em pauta em toda a cadeia de valor, né, se for ver. Então, assim, quem está lá na ponta consumindo o açúcar, ele quer saber se toda a cadeia está sendo sustentável, se toda a cadeia ela está conseguindo cumprir todas as legislações. Então, assim, é importante, por exemplo, o trabalho escravo, a gente já viu que está tendo muita fiscalização no meio da cana-de-açúcar. Então, tem várias autuações. Então, isso daí é importantíssimo. Ele pode ter muitos aspectos negativos na vida dele se ele se enquadra nessa questão do trabalho escravo. Então, assim, até financiamentos. Então, você pode inviabilizar o negócio. Então, são coisas que você tem que, produtor, tomar cuidado relativa à questão trabalhista. Mas, por exemplo, Natália, quando a gente terceiriza o trabalho, eu fico isenta dessas questões trabalhistas ou não necessariamente? Não, Marina, que pode nos ajudar aí. Eles têm bastante, é uma dúvida recorrente. Porque a gente sabe que tem muita dessa terceirização também, né? Sim, às vezes eles falam assim, então eu terceirizo e eu não me responsabilizo mais, então a obrigação não é minha, e não é bem isso, né? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as legislações trabalhistas, elas pontuam que na terceirização, o dono da terra, quem está ali recebendo a mão de obra, mesmo que não seja contratado por ele se responsabiliza pelas questões de saúde e segurança. Então, muitas vezes, se tiver uma fiscalização por uma denúncia, quem vai responder é tanto o próprio empregador daquele trabalhador, quanto o dono da terra. Por quê? Se ele não tiver fiscalizado as questões de saúde e higiene, então, por exemplo, questão de alojamento, questão de EPI, questão de risco ergonômico, se o produtor não tiver fiscalizando essas questões, ele também pode receber uma autuação. Além de, na Justiça do Trabalho, ele ter a responsabilidade subsidiária. Então, se o tomador se o dono da empresa não pagar, ele se responsabiliza subsidiariamente por todos aqueles direitos trabalhistas não pagos. Então, assim, não é só você terceirizar e ficar livre dessas questões. É muito importante. Então, é o dono da terra e ele arrenda. Ele também tem que se preocupar com isso. Com certeza. Que hoje a gente sabe que tem bastante dono de terra que é produtor, mas que ele só arrenda essa terra para o plantio da cana-de-açúcar. Como é que funciona? Então, ele tem que realmente se preocupar com tudo isso. Com quem vai ser esse produtor que está ali. Exatamente. Ele tem que fiscalizar, ele tem que ver se todo mundo ali está registrado, se todos ali estão... o pagamento está sendo certo, se o horário da jornada está correto, se não é uma jornada extenuante. Então, assim, tem que ser fiscalizado. Muito se fala ali também da questão da alimentação, de como tem que estar em boas condições de higiene, e correndo-se o risco até de, inclusive, perder a terra. É mais remoto, mas pode acontecer. Pode acontecer. Além de multa, né? Sim, tudo isso que multa, pode resultar. Processo.
Dúvida trabalhista é uma questão bem delicada, mas a gente também está lá para assessorá-los. Né? Falando em NR31 também, nós conseguimos que nós entendemos assim que é uma das legislações mais importantes no âmbito trabalhista rural. Explica pra gente o que é, Natália. A NR31 ela relaciona todos os critérios de saúde e segurança do trabalhador. E dentro da NR31, um dos requisitos é você elaborar o programa de gerenciamento de risco. Então, todo trabalhador, todo empregado rural, ele tem que ter esses riscos gerenciados. Então, isso daí também a gente consegue auxiliá-los, inclusive o próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego, você tem a possibilidade de fazer sem custo. Então, assim, são questões que eles têm que estar ali no radar e vigilantes. Saber exatamente como é que funciona com essa orientação de vocês. Agora, a gente sabe que tem muito essa questão dos contratos, né, para o produtor. Quais são as principais dúvidas, dificuldades que hoje os produtores têm quando o assunto são os contratos? Olha, a gente recebe muitas dúvidas referente a 2 modalidades de contrato, que são o arrendamento e o contrato de parceria rural. Então, esses associados, eles chegam para a gente querendo saber, muitas vezes, qual seria o melhor, qual que é a melhor forma de fazer esse contrato, né, em si. Mas, basicamente, a diferença entre eles é que no arrendamento, existe o pagamento de um preço fixo. Como um aluguel. Exato, como um aluguel. Então, pode chover, pode ter um dano na propriedade e o proprietário, né, o dono da terra, ele vai receber o mesmo valor mensal. Não tem diferenciação. Já na parceria, há um compartilhamento dos riscos. Então, havendo lucro ou havendo alguma perda, isso vai ser compartilhado entre as 2 partes. Entendi. Então, essa é a diferença entre parceria e arrendamento. É uma das principais dúvidas que a gente recebe. E hoje, o que mais se faz hoje, Natália? Na verdade, é isso que é o X da questão, né? Que as pessoas vêm perguntando para nós o que seria o mais adequado. Depende muito de cada caso. Então, muitas vezes, a parceria, você compartilha o risco, mas você paga menos imposto. Mas, ao mesmo tempo, no arrendamento, você acaba pagando mais imposto, mas você tem a garantia ali daquele recebimento. Então, vai muito de quem você está negociando esse contrato, ali. negociando, se você conhece, se a pessoa trabalha bem, se você fiscaliza, enfim. Vai das peculiaridades de cada produtor. E aí vocês conseguem fazer esse estudo para poder fazer essa assessoria para cada caso, para cada associado ali. Esse é um exemplo, né? É um dos exemplos do que acontece. Do que a gente acaba fazendo ali no nosso dia a dia. E tem inúmeros outros. Até, inclusive, assim, nós trabalhamos nunca sozinhas, né? Então, tem também parcerias contábeis, escritórios que atuam conosco para orientação do que é melhor em cada caso. E essa questão contábil e jurídica, elas caminham juntas ali, não tem jeito, né, Natália? Bastante. Para isso. E ainda falando de contrato, quando a gente fala de compra e venda, né, do açúcar, da cana, como é que a gente... O que vocês têm a dizer isso? É outra questão que a gente... tem que se preocupar, muitas vezes esse contrato já vem da usina, é preciso que essa pessoa entenda o que ela está assinando ali, se é vantajoso, se não é. Quais são as dicas que vocês trariam para a gente hoje? Eu acho que o contrato, o principal é assinar, né? Porque tem muita gente que chega para nós falando que não tem contrato com usina, mas isso não pode existir, né? Toda relação comercial que existe, ainda mais num valor mais vultuoso, que tem muitas obrigações, tem que ter esse contrato, né? Então, esse é um respaldo. Nós temos modelos, nós negociamos também com cada produtor do jeito que for melhor para eles e conforme eles negociaram com as usinas, né? Mas nós temos essa assessoria de auxiliá-los na elaboração do contrato, até porque quem segue a regra do Consecana precisa ter um contrato assinado e tem cláusulas mínimas que são dispostas lá. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, elas negociam via metodologia Consecana, mas elas não utilizam dos requisitos mínimos que teria que ter, que é o contrato. Entendi. Então, assim, e fora essas regras mínimas, daí nós orientamos também a várias outras questões. Então, por exemplo, acontece vários casos que nós já tivemos, né? Então, por exemplo, indenização. A unidade industrial não recolheu no final do contrato. Eu tenho direito à indenização ou não, minha cana? Se eu estava previsto que eu ia vender. Tudo isso tem que estar no contrato.
né? Então, isso gera uma segurança. Ou, por exemplo, eu não recebi o valor que foi combinado. Então, tem multa, tem juros, tem possibilidade de rescisão. Então, tudo isso a gente auxilia para que seja um bom contrato. Muitas vezes até o pagamento do frete, caso, por exemplo, Isso, pare de também. entregar em uma usina, vai ter que entregar em outra usina. Quem vai pagar o frete? Como vai São ficar essa questões que questão? têm que estar previstas. Entendeu? Até porque, às vezes, o contrato estava para aquela determinada mitigar o unidade, problema. e aí tem que levar para outra unidade, que vai ter um... Isso, exatamente. Entender que, assim, ó, o contrato hoje em dia, não é porque você não acredita na outra parte, né? Que antigamente falava assim, faz tudo por boca. Não, contrato é importantíssimo. O que você for fazer tem que estar lá previsto. E até porque na justiça o contrato é diferente você ter um contrato, um título executivo que você consegue comprovar o que está ali, né? Agora, uma relação de boca é mais complicado, você não consegue comprovar, você depende de testemunha. Então, assim, Mas hoje em ainda dia, tem casos assim, Natália, que tem do bastante. associado fazer essa questão só, como dizia antigamente, no fio do bigode, né? fio do bigode, No fio do bigode, de você só confiar na palavra e não ter... Esse é um trabalho nosso, né? Eu entendo que o nosso papel, nós entendemos que não é na resolução quando a demanda já aconteceu, né? Ele é preventivo. Então, nós... conscientização, né? Da mesma forma que o hospital está aí para cuidar do associado, da saúde do associado, nós estamos para cuidar do negócio dele junto com a nossa equipe técnica de ambiental, os consultores. O jurídico é um assunto muito importante, ele tem que ser visto anteriormente ao problema, lógico. Então, o contrato é uma das ferramentas importantes. Então, por exemplo, até compra e venda de imóvel, nós temos lá como orientar os associados. Então, quando você vai comprar um imóvel rural, você sabe se ele tem um passivo ambiental? Então, assim, isso tudo são documentos que a gente tem uma lista, uma relação do que o associado ele tem que pedir. Conforme for tendo algum problema, a gente pode ir acrescentando outros documentos. Então, assim... São questões que você não imagina que você tem direito a essa assessoria sem custo. Exatamente. E que né? podem acontecer essas questões e, às vezes, a gente não está nem sabendo que a gente está correndo esse risco. Com certeza. Isso é extremamente importante. E até mesmo antes de assinar qualquer contrato, vocês fazem essa verificação para saber se tudo está ali, né? Todas as cláusulas, né? Estão certinhas para proteger esse produtor? Fazem toda essa... Sim, normalmente, quando a gente recebe algum contrato para análise, nós sempre devolvemos para o associado, pedimos para que ele entregue para, no caso, né, da compra e venda de cana para a usina, e nos traga de volta, para que a gente consiga avaliar se realmente todas as cláusulas foram aceitas, se existe mais alguma minuciosidade ali. Né? Muito bom, né? Levar essa informação e essa orientação aos associados. E agora, você tocou até no assunto da questão ambiental, né? Tem muitas questões ambientais que também têm a ver com o jurídico. A gente viu, né, há semanas aí essas questões das queimadas. Como é que fica essa questão, né? As queimadas que acabam acontecendo. O que respalda o associado, o que respalda o produtor quando o assunto são essas queimadas? O jurídico, junto com o setor ambiental aqui da FOCAP, em conjunto, sempre elaboram as defesas administrativas dos nossos associados. Então, no caso, nos incêndios, né, principalmente, é importante que o associado tenha a ciência de que, mesmo não sendo o causador o causador ativo ali do fogo, né, do incêndio, ele pode ser responsabilizado pela omissão, por exemplo, que seria não ter se precavido, não ter um plano de contingência, não ter tentado conversar com as autoridades, polícia, defesa civil, para apagar aquele fogo. E é muito importante ter essas fotos, esses vídeos. E tem toda a preparação também desse canavial também, né? Exato. Para evitar que o incêndio se alastre, enfim. E a questão do boletim de ocorrência, né? Sim, que também. é o que todo mundo pergunta, tenho fogo. Primeira coisa que eu faço é boletim de ocorrência. O que é levado em consideração hoje em dia não é nem tanto o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência não quer dizer que você fez e você não se responsabiliza, né? Para você fazer, para dizer que é um terceiro. Existe a planilha, né, que é um checklist assim, da polícia, da CETESB, para verificar o nexo causal, né, do fogo, se você contribuiu, se você foi ativo ali para que aquilo não acontecesse. Então, tem a questão dos aceros, tem a questão do PAN, se existe o PAN, que isso daí, quem é associado já tem, o protocolo etanol mais verde, o PAN.
Então, são várias questões. Então, assim, ó, aconteceu um incêndio, o associado nos procura, nas terras dele, o associado nos procura, e o departamento jurídico, junto com o departamento ambiental, vão fazer toda a elaboração da defesa administrativa junto aos órgãos Polícia Ambiental, CETESB, para conseguir comprovar que ele não concorreu para aquilo, né? E o associado tem toda a orientação do que ele faz. Sim. Né? O incêndio começou. Qual é a primeira atitude? O que ele tem que fazer? Sim, o primeiro passo, sim, né? Sim. Desse passo a passo, para possivelmente ele poder ainda entregar essa cana. E até anteriormente, né? O nosso setor ambiental também vai em loco, verifica se os aceros estão corretos. Certo. Então, isso daí também Os demanda técnicos, né? da parte ambiental. Mas o jurídico contribui bastante já na análise da defesa e orientações do ambiental, isso no geral, né? Sobre a elaboração de CAR, ITR... Porque caso contrário, Natália, ele pode não conseguir entregar aquela cana. Ah, sim. Além de ser um prejuízo, né, ali de uma multa, de um processo administrativo, tem também essa questão contratual, né? Porque muitas vezes ele pode ter alguma multa atrelada no contrato dele, ou a usina não estava programada para aquela cana não estava no momento da colheita. Então, tem muitas outras questões que envolvem, né? E, Marina, não só essa questão. A gente falou da questão das queimadas, mas tem mais. Quando a gente fala do agronegócio, a questão ambiental chama muita atenção, né? Tem mais questões ambientais que o associado ele tem que prestar atenção. Sim, o associado, ele precisa, muitas vezes, entender que... A documentação... Sim, a documentação dele é muito importante. Ele precisa estar com toda a documentação regularizada. Os dados, né, do CAR, por exemplo, com o georreferenciamento, eles têm que bater, eles têm que ser iguais. Não, tem que ser compatíveis. Tem que ser compatíveis, exato. Então, você começa do GEL, né? Você vai fazer o georreferenciamento para constar na matrícula. Então, o GEL, tanto o GEL quanto o CAR, quanto o ITR, eles têm que estar conversando entre si, eles têm que trazer, né, realmente o que é um desenho da propriedade para que não gere depois um passivo. Certo? Então, assim, todas essas questões a gente... Isso tudo a AFOCAP oferece, né? A gente está falando hoje dessa questão jurídica, mas tem toda essa questão de ambiental, técnica ou também. Se existe, né, algum passivo, para que não exista. Então, a gente faz todo esse papel preventivo e de orientação. De orientação para o associado. Isso mesmo. E aí, então, o associado pode vir até vocês e vocês têm essa questão itinerante que também vai até o associado aí. Isso, é isso. Para esclarecer todas essas dúvidas. E a gente estava até falando no início dessa questão de geração para geração, inclusive a gente tem o nosso quadro, né? Tradições à mesa, né? Receitas que unem geração, mas temos também o núcleo, gente, o núcleo sucessório, né? O núcleo de sucessão familiar. Conta pra gente, Natália, o núcleo, ele vem justamente para isso, para engajar, né? Para que não se perca, essa história não se perca, né? E quando a gente fala em família, eu acho que mudar essa chavinha, né? Não é só a família, mas é um negócio, é uma empresa que a gente está trabalhando ali, né? Eu acho que antigamente a gente só enxergava a agricultura como uma questão familiar, mas não é só isso, né? Hoje se tornou empresa. Não, com certeza. O jurídico da FOCAP está envolvido, né, junto com os demais setores, no núcleo de sucessão, que ele teve início em 2022, porque a FOCAP, como as demais associações e demais representantes dos produtores rurais, viram esse movimento, né, de necessidade de auxílio na continuidade do negócio, porque muitas vezes né, vinha já de gerações esse negócio, né, rural da família, essa empresa rural, mas ela não era tratada como uma empresa rural. Então, assim, essa questão da divisão do que é propriedade, do que é negócio, do que é família. Então, toda essa estruturação. Por quê? Porque quando vai passando de uma geração para outra, para que isso não se enfraqueça, para que isso não se perca, para que as famílias consigam, né, perpetuar esse negócio por muitos anos e por muitas gerações e sempre crescendo. Então, o que acho que é o nosso papel fundamental ali? Primeiro, plantar a sementinha, né? Nos associados, entenderem a importância do que não é você anular uma geração para trazer a outra, muito pelo contrário, é você caminhar junto, né? Você passar o que é tem de mais importante ali no seu negócio, alguém que tenha mais essa expertise, passar para as outras gerações. Porque senão o que acontece bastante, às vezes uma geração depois ela quer vir e tentar ir atrás do negócio, começar do zero. Tem também essa questão, a gente auxilia também. Então, o núcleo ele é voltado
também para promoção de palestras. Então, a gente vai, durante as conversas com os associados, entendendo quais são os pontos fracos. Então, assim, gestão empresarial, custos que envolvem a produção de cana-de-açúcar, gestão de pessoas, todos esses assuntos que, às vezes, a família também não tem e precisa estruturar para o negócio seguir em frente. E tem também as questões que envolvem a assessoria nossa na composição de uma holding ou de uma empresa mesmo, né? Eu quero profissionalizar o negócio familiar. Então, a gente consegue dar assessoria, orientar no que é fundamental para eles iniciarem, ou o que é o primeiro passo para iniciar, o checklist da sucessão. Então, isso também a gente consegue orientá-los. Então, tem por forma de palestras, nós vamos trazendo esse tema, mas também algumas consultorias mais individuais daí com o associado. E a gente procura também, né, outras assessorias e consultorias de fora, caso seja necessário, para complementar o que a gente faz aqui dentro. É bem específico, né? De acordo com o negócio de cada associado. E quando, assim, que vocês percebem, né, conversando com os associados, com os produtores, que tem essa virada de chave de enxergar, né, a agricultura ali, o plantio, como um negócio mesmo, como uma empresa, e não só mais uma questão familiar? Quando que os associados procuram e falam, não, está na hora de profissionalizar no sentido, né, de ser uma empresa, de se comportar como uma empresa? Sim, esse é o papel da gente tentar buscar preventivamente, como tudo que eu venho falando que o jurídico faz, né? Então, a ideia da sucessão é realmente passar e eles virem nos procurar enquanto as gerações coexistem, né? Então, não adianta uma geração acabar para você tentar começar uma coisa. Inclusive, fica até mais difícil, né? Depois. Esse recomeço. Esse recomeço. Então, assim, a gente tem essa orientação também. Eu nunca fui um produtor rural, como que eu faço para começar a ser um produtor rural? Então, assim, desde essa questão, né, de CNPJ, enfim, a gente assessora mais o papel fundamental do núcleo de sucessão. Eu entendo que é mesmo ter essa virada provocar essa virada de chave assim nas famílias, para elas entenderem a importância delas já começarem a ir se preparando, estruturando. Então, dentro da família, quem vai ter um papel mais administrativo, quem tem um papel mais técnico, vamos fazer um acordo societário. Então, assim, são questões que parecem, né? Mas é uma empresa, meu negócio é familiar. Não, mas é importante, né? Você quer que o seu negócio perpetue e continue. E cresça, né? É o seu legado, né? Então, isso crescimento. As novas gerações, de um tempo para cá, elas vêm procurando outras áreas para atuação, né? Não perpetuando o negócio da família. Mas é importante também saber que eles podem cuidar do negócio da família em paralelo. Ele não precisa ficar exclusivamente na produção, né? E, como a Natália falou, pode ser uma empresa, pode ter pessoas para trabalhar ali dentro com você. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente conversa com os associados, eles dizem, meu filho está em outra área, meu filho não quer continuar. Não quer ficar... Isso não é uma barreira, né? Isso não é uma barreira. Não quer ficar na roça, não quer... Só que não é só isso. Envolve muito mais. Sim. E hoje, assim, o que vocês percebem, conversando com essas gerações, nessas novas gerações que vocês vão a campo também, vocês percebem que está havendo um interesse maior, porque informação está chegando, orientação está chegando? Sim, eu acho que também o tema agronegócio cresceu muito, né? Sim. Então, expandiu muito os horizontes para entender. Muito valor, Exatamente. As pessoas vêm entendendo mais o que é o agronegócio. Aquela questão, é a roça. Né? Hoje tem mudado essa visão. O que vocês encontram hoje no campo quando falam com essas novas gerações? É a profissionalização, né? Eu acho que eles têm buscado essa profissionalização, têm compreendido que o agro não é só roça exatamente, é muito mais que isso, né? É um negócio. Então, assim, eles têm esse interesse, muitas famílias que a gente vai visitar, é muito legal ver, né? É muito positivo você ver que realmente existem famílias que estão, a nova geração, já querendo se estruturar, tem famílias que já estão bem divididas no papel de cada um. Então, a gente vê que tem um movimento de pessoas que foram e voltaram. Então, assim... Às vezes vai estudar, mas volta para aplicar depois. Isso, por quê? Porque hoje em dia a área não é só uma, né? O rural. Então, você consegue ter, vamos supor, alguma coisa que você fez na faculdade, próprio direito. Ou administração. Ou a parte de informática e tecnologia. Você consegue aplicar no seu negócio. Então, eu acho que muitos deles
estão enxergando isso também e voltando e tentando aplicar o que eles aprenderam lá fora dentro do negócio da família. E eu acho que é exatamente isso, né? Essa profissionalização, como você disse, Natália, não é porque você vai ficar no sítio cuidando, né, sendo a próxima geração, que você não precisa estudar, você não precisa buscar conhecimento, tecnologia, que hoje, né, a tecnologia, a gente já conversou aqui em outros Afocast, a questão da tecnologia que está super avançada e não para cada vez mais dentro do campo. Então, o estudar, o se qualificar, hoje faz parte, né? Faz, com certeza. E é o que a gente busca aqui, inclusive com o núcleo, né? De levar isso. De levar informação, levar conhecimento. A gente vê que tem muito curso aí, inclusive sem custo. Então, assim, o que eles precisam a gente ajuda, vai buscar. A gente costuma perguntar o que vocês têm interesse, o que a gente pode implementar justamente para trazer isso para os associados. E todo mês tem alguma ação do núcleo também trazendo conhecimento aos nossos associados. E a gente teve recentemente, né, um curso, né, para a gente entender um pouco de produção, de custos. Isso, que agora foi você tem nós vamos fazer também do ITR, tem algumas alterações esse ano, também falando da questão de passivo. Então, assim, são questões que permeiam aí a administração rural, né? Que ajudam. O nosso primeiro Afocast, né, foi com o seu José Coral, o presidente da Afocap, e ele sempre diz que a Afocap é uma mãe. Ela é uma mãe para os associados. Então, se está na dúvida, não entendeu, precisa de informação, precisa melhorar, nos procure, como ele sempre diz. E é bem isso, né? Não, com certeza. Eu falo por nós do jurídico, mas também eu acredito que todos os outros setores que trabalham aqui dentro da Afocap, nós somos muito abertos para qualquer dúvida, visita, inclusive, se quiserem conhecer como às vezes tem curiosidade, né, de saber como funciona aqui dentro. Nós somos muito abertos para esse contato com o associado. Com certeza. E agora cuidar do negócio, né? Nosso propósito é isso. Isso aí, eu vou aproveitar para perguntar como é que é trabalhar com os associados, com os produtores, vocês que já foram, né, para os sítios, para as propriedades, como é que é essa relação construída junto aos associados? É muito gostoso, é muito gratificante, assim, ver o pessoal ali no campo, porque, assim, esse projeto mesmo, né, do jurídico itinerante, porque uma coisa é você falar, tá no escritório, resolvendo um contrato, outra coisa é você ir lá, ver o que está acontecendo, ver o problema, achar uma solução em conjunto, então é muito, e você vê o tanto que eles se dedicam para aquilo, né? O amor, né? Exatamente, o amor pela terra, então, assim, é muito gostoso, a gente gosta bastante do que a gente faz. Muitas vezes, dentro do escritório, nós não conseguimos entender a fundo qual é o amor deles por aquele, por aquele trabalho, por aquela... É a vida, né? É a vida do associado, é a vida dele. Então, estando lá, a gente consegue ficar um pouco mais perto, aprender um pouco mais. E eles se sentem mais próximos, né? Eles veem que a gente eu acho muito que não próxima. Teve uma vez que eu conversei com um associado que eu não aprendi alguma coisa. Olha! Sim, é verdade. É verdade, eles ensinam demais, né? Com certeza, ensinam. E muito interessante que eles também estão sempre abertos, assim, né? A ouvir e a buscar essa orientação mesmo, né? E que bom que essa orientação tem chegado, né, para eles, vocês têm ido, isso é maravilhoso. E o itinerante vai continuar, né, Natália? Vai continuar, tem que continuar, porque a gente vai atrás onde eles estiverem. A nossa maneira de nos aproximar também. Para levar essas informações. Então, para quem estiver nos acompanhando, que está com a dúvida aí, olha, antes de você assinar, de fechar o negócio, já sabe que conversar aqui com a gente. Tem essa assessoria jurídica. Como que eles procuram? Como que eles encontram vocês, a equipe de vocês? Hoje em dia é mais fácil o WhatsApp, né? Então, a gente tem o WhatsApp do jurídico, mas pode ser presencialmente ou pode ser igual o itinerante, como eu disse. Então, assim, da melhor forma que for para... E o presencialmente, eles vão aonde, Natália? Aqui onde junto com a complementação, o jurídico. Então, é na frente ali da administração do hospital, nós ficamos aqui. E nós estamos de segunda a sexta aí. Para poder atender. Rafael Aloysio 51. Rafael Aloysio 51. Número 51. Muito bom. Então, para a gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem mesmo, quando a gente pensa nessa questão jurídica, né, como orientação, apesar de tudo que a gente passou aqui hoje, para os associados, para a gente poder falar. Eu vou pedir para vocês usarem a câmera de vocês para falar diretamente com esses nossos associados. Né? Eu acho muito importante vocês fazerem isso, para uma mensagem final mesmo, dessa importância da questão jurídica no campo. Eu acho que
falar para o associado que, como nós já dissemos, nós estamos aqui à disposição, nós entendemos da importância do negócio de vocês e nós queremos auxiliá-los preventivamente e nós estamos aqui à disposição. Então, o que precisarem, podem contar conosco, que nós temos a mesma paixão pela terra que vocês têm. Então, por favor, nos procurem. Eu acho que lembrar que o jurídico não é só processo, porque muitas pessoas associam muito isso. Não, é muito além, é a parte administrativa, é toda essa parte burocrática que muitas vezes é dificultosa. Então... A preventiva, né? Como Sim, vocês disseram, achei muito exato. importante isso. É prevenir para não acontecer, né? Para não ter dor de cabeça lá na frente. É isso mesmo. Muito bom. Quero agradecer a participação de vocês duas. Já fica aberto aqui o convite para quando quiserem voltar com mais informação para a gente poder levar os Com associados. certeza, vamos sim. Muito obrigada, que é um canal aberto, né? Para os Sim. associados, para a gente poder levar cada vez mais informação para o campo e para que essas gerações, né, tenham cada vez mais vontade e interesse pela terra também. Isso mesmo. Obrigada, Muito obrigada, Natália. Mônica. Obrigada. Obrigada, Marina. Foi um prazer, obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que a gente está enviando todos os episódios via WhatsApp para você, associado, acompanhar. Mas no canal da AFOCAP no YouTube também tem os outros episódios, outras conversas, bate-papos técnicos também, né, para o desenvolvimento, para a lucratividade, produtividade da sua terra. Então, basta você clicar e entrar na AFOCAP no YouTube para você ver os outros episódios também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.